Aqui existe uma coisa que a gente já tem que começar a ter disso um olhar novo. Eu me refiro à importância da comunhão. Mais do que ouvir uma fala como essa, é entrarmos em contato com essa comunicação. Se nós pretendemos aqui realmente ter uma visão clara daquilo que está sendo aqui colocado, nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas é o ato de comunicar. E é o que nós pretendemos fazer e estamos fazendo juntos dentro desses encontros. Assim, essas falas, elas pretendem comunicar algo, mas nós precisamos também dessa escuta. Em geral, não sabemos escutar. Não sabemos ter uma aproximação de escuta. A ausência dessa escuta nos impossibilita de termos uma direta comunhão. Apenas quando há essa comunhão, estamos diante da verdadeira comunicação. Então se torna possível a compreensão. Repare que são elementos fundamentais nesses encontros aqui. E por quê? Porque não estamos aqui apenas escutando alguma coisa, para depois esquecermos isso, deletarmos isso, nos tornarmos indiferentes a isso. Aqui, esse ouvir algo é a aproximação do escutar. Então, deixa eu começar a fala logo explicando isso aqui para você. Nós aqui estamos juntos, trabalhando as questões do fim para essas complicações em nossas vidas. Aqui nós pretendemos juntos com você o despertar da inteligência. Sim, o despertar da sabedoria. Isso requer um olhar direto para todos esses assuntos que concernem a esse movimento psicológico presente em cada um de nós. Então, os assuntos aqui abordados são diversos e todos apontam para uma única direção. E essa direção é o fim da confusão, da desordem, dos dilemas, conflitos e problemas humanos. Para uma vida em amor, em sabedoria, em liberdade. Aqui o grande desafio é aceitar a possibilidade disso. Porque nós temos nossas escolhas, objetivos, propósitos e alvos para obter aquilo que desejamos, aquilo que nós procuramos. E aqui nós estamos investigando tudo isso e questionando tudo isso. Esse nosso modelo de vida, de existência, como todos à nossa volta estão vivendo. O que diferencia esse natural estado de ser, que alguns chamam de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual, desse corriqueiro e comum estado de consciência no ser humano. É a condição de uma mente conflituosa, em contradição, com problemas. Assim, a mente comum, a mente geral, a consciência humana, como nós conhecemos, como nós estamos vivendo esse modelo de consciência, é de ignorância.
algo pautado dentro da ilusão, que se assenta em todo tipo de visão absurda que o pensamento tem construído. E aqui nós estamos com você questionando tudo isso, vendo se existe essa possibilidade de irmos além dessa condição, para essa nova condição, desconhecida da maioria de nós, que é esse estado de plena consciência, de real consciência, de consciência divina. Então, isso é algo que requer de cada um de nós esta ação do escutar. O que é esse escutar? Vai aqui um exemplo. Você está ouvindo algo que vai na contramão de tudo aquilo que você conhece. Porque o nosso treinamento de cultura, de história humana, de sociedade humana, nesse pensar tradicional, nesta consciência comum a todos, o nosso modelo é o modelo tradicional de pensar e sentir. E nesse modelo tradicional, repare, está presente sempre uma forma de se mover na vida com base na inveja, na ambição, no desejo de aquisições materiais, de realizações mundanas. Como se isso pudesse realmente lhe dar amor, paz, liberdade, felicidade. Aqui estamos com você abordando a questão da importância do autoconhecimento. O valor disso para as nossas vidas. E a verdade da presença dessa atenção plena. Nossa consciência comum, que é a consciência humana, ela se move dentro do campo do conhecido, do reconhecimento, de suas lembranças, memórias, ensinamentos que recebemos dentro dessa cultura. O nosso modelo de consciência, como essa consciência funciona, é tendo a propaganda como o elemento fundamental dos nossos desejos, sonhos, projetos, porque aprendemos na propaganda. No modelo comum de divulgação, de ensinamento, de favorecimento daquilo que é comum a todos, buscado por todos, e sendo visto naturalmente como valorizado por todos. Tudo isso em razão da propaganda. Então, os nossos valores humanos, os nossos valores, são os valores da sociedade, do mundo, da cultura, da propaganda. O nosso formato de pensar, ele é político, da propaganda, ele é religioso, dentro da cultura onde fomos educados, onde nascemos e crescemos, ouvindo ensinamentos, falas a respeito desses valores religiosos. Então, a nossa visão religiosa, a nossa visão política, a nossa visão de tradição, de cultura, de família, herança familiar, tudo isso ocorre dentro desse contexto
que é o contexto da propaganda. Observe que o que você diz a partir de crenças que tem, de conhecimento que adquiriu, de lembranças que estão aí. Assim, o seu pensamento, ele não é um pensamento livre, é um pensamento preso, atado. Está dentro de uma cadeia de condicionamento psicológico, de história humana, de propaganda. Nós precisamos romper com isso. Precisamos de uma mente livre. Precisamos da habilidade de sentir sem a propaganda, de sentir sem o modelo do pensamento, que carrega uma sensação. Notem como é interessante isso. Quando você escuta uma expressão, isso lhe toca num certo nível interno de sensação, de sentimento e emoção. Aquele termo, aquela palavra, lhe move internamente, cria uma mudança, uma ação de sentimento, de emoção. A nossa cultura nos ensinou a viver dentro de um modelo de visão, por exemplo, nacionalista. A nossa nação é como a nossa família. Isso tem um valor extraordinário. Em razão desse valor, nada mais importa. Então, nós amamos nossa família, nós amamos nossa nação, amamos nossa bandeira. Nós amamos os valores que recebemos. E é um amor desse tipo. Nós amamos aquilo que é nosso. Porque o que é nosso é parte daquilo que eu sou. Porque é, na verdade, tudo que eu tenho. E o valor que dou a tudo isso é de tal forma que, por isso, eu entro em conflito com outros. Eu luto contra eles. A minha nação é mais importante que a sua. A minha família é mais importante que a do outro. Os meus valores, minhas crenças, a minha tradição, por ela eu luto. Eu entro em conflito com ele ou com ela, em razão de defesa daquilo que eu aprecio como sendo mais importante para mim. Então, a nossa vida é uma vida com base em conceitos de valores que julgamos para nós mesmos como os mais importantes e o do outro sem nenhuma importância. Isso nos separa, nos divide. Isso nos afasta uns dos outros. Isso nos dá um sentimento de especialismo, onde tudo que temos, isso é tudo que nós somos, nesse sentido do eu, do ego, é a coisa mais importante. Notem como é estranho tudo isso, porque o nosso modelo de vida, de existência, dentro dessa condição, ele é carregado de suspeita, de preconceitos, de medos, de violência. Não percebemos nada disso. Na verdade, achamos muito natural entrarmos em conflito com o outro em razão das nossas coisas,
dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa visão isolacionista e separatista. Veja, é uma visão grupal, é uma visão de tribo, é uma visão de separação, é uma visão de isolacionismo. É como se a nossa ilha fosse todo o continente. Na verdade, vemos nossa ilha, nossa pequena ilha, como o centro de tudo. Então, aquilo que é válido para essa expressão externa de existência já tem por base um autocentramento dentro de cada um de nós, que é esse sentimento do eu. Eu e os meus pensamentos, eu e os meus sentimentos, minhas emoções. Então, qual é a importância desses encontros? É descobrirmos como romper com isso. Romper com essa condição centrada no eu, no ego, nesse que se vê especial, que se vê dentro de valores muito particulares e especiais para ele próprio. Aqui nós estamos juntos, vendo com você a possibilidade de uma vida livre, desta autoimportância, deste autocentramento, deste especialismo. Isso requer uma compreensão de nós mesmos, e essa compreensão nasce do autoconhecimento. Daí a importância do autoconhecimento, da compreensão de como você internaliza toda e qualquer experiência para esse mim, para esse eu. Aqui estamos lhe mostrando que é possível a vida sem conflito, sem sofrimento, sem desordem, sem separação, sem esse modelo de especialismo. Isso requer a presença da compreensão de como nós funcionamos. É necessário você compreender como se processa em você tudo isso, sentimento, emoções, sensações, pensamentos. Nós vivemos dentro de uma condição de ignorância, de ilusão a respeito da vida, da totalidade da vida. Porque para nós a vida é esse autocentramento, são as nossas coisas, é a visão desse meu mundo. A expressão que temos é minha vida, porque a ideia é que você tem uma particular vida. As pessoas querem se livrar de problemas, particulares problemas, mas não compreendem que esses particulares problemas é o problema humano. Algumas pessoas nos procuram e dizem: eu preciso falar com você em particular. Repare, não há nada que seja tão particular como nós acreditamos. Aquilo que nós sentimos, o outro também sente. Os problemas que nós temos é o problema que o outro também tem. Uma ilusão presente em nós é a ilusão desse senso de individualidade, de consciência individual, com problemas pessoais e particulares. Os problemas são pessoais e particulares, mas esses problemas são típicos da pessoa. Aquilo que nós chamamos de particular e pessoal é, na verdade, aquilo que está presente em todo ser humano, em todos nós. Observe como é interessante isso. O problema da
ambição, repare, não encaramos assim como um problema. E é um problema. Nós apreciamos e dentro da nossa cultura até elogiamos a pessoa ambiciosa. Mas não percebemos que na ambição está presente o sofrimento, essa ânsia por mais, essa insatisfação interna. Nós encaramos isso como algo muito natural e até louvável, o comportamento de alguém ambicioso. Mas alguém ambicioso, nesse estado aflitivo de desejo e insatisfação, ele não só cria problema para si mesmo o tempo todo, ele cria problema para o mundo à sua volta. Isso faz de nós pessoas possessivas, agressivas, violentas. Talvez você diga, não, esse não é o meu caso. Se o sentido de ambição está presente, esse sentimento de insatisfação e dor presente faz com que você se torne uma pessoa violenta, agressiva, que prejudica o outro, que prejudica a si mesmo, em algum nível. Podemos nos libertar dessa aflição chamada ambição? Podemos perceber claramente que isso é, de fato, um problema? Mas não é só um problema pessoal, individual e particular, como nós acreditamos. Esse é um problema humano. Nós temos a inveja, nós temos o ciúme, nós temos a ansiedade, a depressão, a angústia. Tudo isso faz parte desse movimento de cultura humana que recebemos, que temos. Essa é a condição em que psicologicamente estamos funcionando. Somos ambiciosos, possessivos, avarentos, ciumentos, agressivos. Estamos presos a um modelo de consciência egóica, de consciência coletiva, de consciência humana, onde está presente o sofrimento. E isso não é particular. Ou isso que é particular é o particular do ser humano. A não ser que essa condição de ser humano como nós conhecemos desapareça, essa condição psicológica que é comum a todos permanecerá da mesma forma. Aqui estamos falando com você da possibilidade de uma mudança, de uma transformação, de uma profunda revolução interna. Então, quando as pessoas querem lidar com os problemas e acreditam que são problemas pessoais, elas não compreendem que esse é o problema humano que afeta a todos nós. Em qualquer lugar do mundo, o ciúme é o ciúme. Só mudam os objetos ou as pessoas. A condição psicológica interna no ser humano é a mesma. O ciúme é um só, a inveja é uma só, a ambição é uma só, a avidez, a avareza, o medo. Isso é algo comum a todos. Não é algo particular, pessoal, que só eu sinto, que só eu tenho. Esse eu é a presença do ego em todo ser humano. O conflito, o sofrimento, a desordem, o problema é comum a todos. Podemos romper com tudo isso? Quando alguém vem e diz, olha, eu tenho um problema e gostaria de tratar isso com você. Vê como você vê isso. Então a pessoa se prontifica a colocar um problema que ela acredita que seja um problema só dela, e é o problema da mente egóica, da mente humana.
Como lidar com pensamentos intrusivos? Como lidar com a dor da separação, a dor da solidão? Como lidar com a insegurança no relacionamento? Como lidar com a frustração amorosa? Como lidar com o tédio? Como lidar com a depressão? Como lidar com o medo? Repare, isso faz parte daquilo que todo ser humano experimenta. Aqui nós temos uma notícia para você. E a notícia é uma boa notícia. É a verdade de que, sim, é possível irmos além desta psicológica condição egóica, onde tudo isso se encontra, onde esse sentido do eu, com todos esses problemas, estão acontecendo. Livre desse sentido do eu, não há problema, não há sofrimento. Isso é que a presença da verdade do autoconhecimento. Isso é que a presença dessa atenção sobre todo esse movimento, que é o movimento do eu. Assim, a questão dessa atenção plena é a visão completa. Assim, a compreensão de si mesmo requer atenção. Colocar atenção para todo esse movimento interno, psicológico, de programação, de condicionamento, de cultura, de mundo, de propaganda, e se libertar de tudo isso. Ter um olhar novo para a vida acontecendo. Não mais com esse sentimento, pensamento e emoção de ideia, de tribo, de coletividade, de mundo, de raça. Descobrir o que é olhar livre desse fundo de cultura, de tradição, de história humana. Olhar assim é o olhar livre do eu, livre do ego, o que requer a presença da meditação. Então, quando temos a ciência dessa atenção, dessa plena atenção sobre todo o movimento do eu, temos a verdade da meditação se revelando. Porque está presente a compreensão do autoconhecimento. O fim da ilusão de uma identidade separada. Vivendo nesse isolacionismo. E dentro desse isolacionismo, cercado com o seu particular mundo. Isso é o fim dessa condição desse particular mundo do eu. Desse mundo egóico. Desse sentido de identidade separada. Então, o florescer de sua natureza divina é algo possível nessa vida. Mas isso representa um estado novo, desconhecido, algo fora dessa mente, como nós conhecemos. Então, quando temos uma aproximação da verdade e do autoconhecimento, desta atenção real sobre nós mesmos, desta plena atenção sobre nós próprios, sobre aquilo que se passa dentro de cada um de nós, podemos nos aproximar da arte da meditação, da ciência de ser. Então, algo novo surge, algo fora desse modelo egocêntrico de ser. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal, e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você pode dar uma olhadinha também em nosso outro canal.
Além disso, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você. Então, através de perguntas e respostas, e nesse contato com a aproximação do silêncio, da meditação, estamos trabalhando isso. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena.